Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje, ela é diaconisa, ela prega, ela louva, como diz o ditado. Ela é pau pra toda obra, hein? Pode contar com ela para a obra de Deus, que o reino está bem servido. Estou aqui com Simone de Assunção, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês hoje aqui, e esperamos poder colaborar para o reino nesse momento. Amém, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E essa frase que eu falei é que realmente você vai explicar um pouquinho lá, porque isso é muito importante, né? Para o reino de Deus, a pessoa está disponível e não fazer só o que está confortável, mas fazer tudo que precisa ser feito, né? Sim, conforme diz a palavra, né? O que vier à sua mão, faz. Amém. Que vier à mão, nós temos que estar preparados para todas as coisas. Amém, exatamente. E eu queria começar um pouquinho ali falando da sua trajetória, né, com Deus, como que foi esse processo também de conversão. E você falou que a sua mãe, ela te levava, né, em várias religiões ali, percorreu por alguns caminhos. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né, porque você também era nova, então você só ia, né? Não podia decidir, era naquele tempo que ou vai ou vai. Então, minha mãe começou muito bem, me apresentou bebê ainda numa igreja cristã, mas ela também estava buscando a Deus e não sabia muito bem onde encontrar. Ela tinha os seus objetivos e queria respostas, queria ajuda espiritual. E ela via no espiritual essa oportunidade. Então, assim como ela nos levava para a igreja evangélica, levava, enfim, para o centro, para a mesa branca, e a vida da gente para a católica, assistir a missa, tudo. Então, fez parte da nossa vida. Foram várias influências, confunde bem a cabeça, porque você não tem um segmento só. Mas Deus Ele quer usar a gente com a bagagem que nós temos. Porque, assim como eu, muitas pessoas também tiveram experiências do tipo, se envolveram com várias religiões, querendo ou não, optando ou não. E depois, quando nós temos um encontro com Cristo, essa bagagem que nós obtivemos durante a vida, nós podemos usar para ajudar outras pessoas. Outras vidas que têm suas mentes também confundidas com tantas influências. Então, isso foi muito importante para mim, porque até hoje eu uso as bagagens que eu trouxe. Sim, e também, querendo ou não, a gente traz aquela comparação, né, trazendo pela palavra de Deus também, porque muitas pessoas acham que todos os caminhos levam a Deus, por mais que falem de Jesus, não é assim, né, e pela luz da palavra a gente vai ter esse entendimento, né, vai clarear a nossa vida, só que muitas pessoas percorrem realmente por vários caminhos antes de ter um encontro real com Jesus. Eu acho que isso é até natural, né, aquela descoberta, o que eu vou fazer, por que caminho eu vou andar, e você passou por isso, só que teve um momento que você se descobriu também. Como que foi esse processo? Sim. A minha mãe nos ensinou que nós tínhamos que falar com Deus todos os dias. Então, isso era sagrado. Nós orávamos, ela falava, vai dormir, vai fazer sua oração. Então, era sagrado. Porque ela obteve isso do catolicismo. A minha família tinha esse misticismo, né? No catolicismo, vai tomar passe, enfim... vai acender vela para algum santo, vamos lá, e a gente participou disso tudo, desses aprendizados. Então, nessa questão de falar com Deus todos os dias, nesse hábito, Deus respondia. Então, assim, é interessante que Deus, Ele quer se relacionar conosco. E essa busca pelo espiritual é algo que tem dentro de todos nós. Nós queremos preencher, nós queremos ter esse encontro. Só que assim como nós não sabíamos muito bem onde ele estava e como encontrá-lo, nós continuamos batendo, até que um dia a minha mãe, como ela levava muita gente nesses lugares que fazem adivinhações, então nós acabamos acostumando com esses hábitos, né? Vai procurar um trabalho, vamos lá na fulana jogar uma carta, um búzios, um tarô. Ver se é o caminho, se vai dar certo, se não dá. Vamos passar lá para acender uma vela. Então, enfim, olha a mistura. E até que um dia ela foi numa igreja, uma pequenininha, perto de casa, que alguém indicou. E lá tinha uma mulher, né? Era um casal de pastores. Ele pregava e ela, no fim do culto, ela fazia as revelações que Deus entregava. Então, minha mãe chegou em casa super empolgada. Ela falou, olha, eu descobri uma igrejinha que a mulher fala a sua vida toda. Vamos lá? Aí eu falei assim, vamos.
que dia? Ela falou, tal dia. Eu falei, ótimo. Nos arrumamos, fomos e ali começou, sabe? Foi uma experiência realmente, obrigada, fantástica com Deus. O Senhor falou comigo muito forte, falou comigo na palavra. E no fim, assim, quando eles estavam, enfim, eles deram uma oportunidade para um rapaz e ele levantou a mãozinha dele e falou assim, olha, o Senhor diz que hoje ele pega o seu coração de carne e vai transformar num coração de pedra. Nossa, aquilo para mim foi um impacto. Eu falei assim, nossa, o que isso significa? Mas se é de Deus, eu quero. Eu recebo. Eu recebo. E eu saí de lá, só faltava saltitar pela rua, né? De alegria. Deus falou comigo. Deus usou uma pessoa e ele falou comigo. Porque assim, quando Deus fala conosco, é como uma flecha, né? Aquilo vem muito forte. Aquilo impacta de uma maneira que não tem como você ter dúvidas. E eu comecei a ir nessa igrejinha. Era muito pequenininha. Era muito pequenininha. Acho que se coubesse umas 20 pessoas ali dentro, era muito. Eu comecei e falei assim, eu nunca mais vou largar esse Deus que fala comigo. Porque eu precisava jogar um búzio, acender uma vela, fazer uma reza aí na mesa branca para ouvir alguma coisa. E agora não, eu vou lá ele fala na palavra, ele fala na música, ele usa a pessoa para falar comigo. Então foi fantástico aquilo. E eu falei, não largo mais. Então foi assim que começou a minha caminhada, desse impacto. Que legal, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou na igreja, mas Deus não vai falar comigo, né? Porque Deus fala. Então sempre tem aquilo lá, mas você vai numa cartomante, né? Você vai lá ver a sorte, ler a sorte, e você acredita naquilo que fala? E quando você vai numa igreja, você duvida que é Deus que está falando? Então bacana, porque quando eu era criança também, minha mãe me levava para benzedeira. Então, não, tem que tirar uma olhada. Aí a senhora ia lá, benzia. Minha prima, a gente não entendia, né? Aí depois também, quando eu conheci a igreja evangélica, foi o meu primeiro impacto. Nossa, Deus fala e Deus ouve. Então, quando eu comecei a ir para a igreja evangélica e eu comecei a ter revelações, eu falei, achei meu lugar. Porque agora eu conheci um Deus diferente do que eu imaginava que ele era. E você trazendo isso me trouxe essa lembrança, né? Muito bacana. Sim, o interessante é, assim, na caminhada nós temos várias oportunidades, né? Certa vez a primeira vez que eu fui fazer quebra de maldições, eu fui convidada, uma mulher que chamava Vera, eu já procurei essa mulher até debaixo do tapete, não achei lugar nenhum, menina, acho que foi só para fazer aquela faxina. Ela disse assim para mim, olha, Deus manda dizer, para de falar palavrão, porque Ele te escuta. Gente, aquilo foi bombardeio de emoções, né? Eu falei, meu Deus, Ele escuta. Ele escuta tudo que você fala. E depois a gente descobre que Deus não só ouve nossas palavras, mas Ele sabe os sentimentos do nosso coração, Ele ouve nossos pensamentos. Então, Deus, Ele é real, Ele é profundo e Ele quer se relacionar. E isso não tem preço, não tem dinheiro que pague esse relacionamento. E Ele nos ensina nesse relacionamento desde do ventre, porque uma mãe, por exemplo, eu cantava para os meus filhos e falava com eles na barriga, chamava pelo nome. Mesmo sem saber o sexo, eu falava o nome deles, que eu acreditava que era. Já profetizava ali. E graças a Deus deu tudo certo. Então, desde a barriga, desde o ventre, você já está aprendendo a se relacionar com o ser. Então, Deus faz isso com um exemplo, olha... Essa adoração era um pouco mais profunda. Eu quero um relacionamento. Isso. E não é um relacionamento qualquer. Ele quer uma entrega. Conforme você se entrega, Ele aparece. Isso que eu ia falar também. Porque a gente está lá no culto, a gente recebe uma palavra. Só que Deus, Ele também não vai pegar na sua mão e fazer você caminhar com Ele. Então, a gente tem o primeiro impacto ali, Deus fala. Só que aí é do nosso interesse também buscar mais a Deus e buscar também na palavra, né? Sim. Mais essa clareza, mais esse entendimento e o relacionamento, que é super importante, porque se você não tem um relacionamento com Deus, quer dizer, você não encontrou Deus. Sim, Ele vai se mostrando conforme a sua busca, a sua procura. Sim. E o interessante disso é que, às vezes, a pessoa não está no caminho, né? Mas como a pessoa procura e fala com Ele,
essa questão, eu acredito que ele não joga fora essas orações, mesmo que nós não entendamos direito onde nós temos que buscá-lo. Ele não joga fora, ele aproveita, ele usa tudo, porque ele deu um jeito de me pegar. Sim. Ele deu um jeito, olha, ela gosta de adivinhação, então peraí, é por aí. Já sei onde eu vou usar. Já. Então, eu já vi pessoas, eu quero a bênção. Ele quer a bênção. Então, é pela bênção. Vai lá que eu vou te dar um carro, vou te dar uma casa. E pega pela bênção. Então, o Senhor é estrategista. Ele vai fazer de uma forma que a gente vai entender que foi ele quem fez, né? Não tem, pra gente não contestar. Sim. Isso é bacana. Sim, sim. E ele está disponível, não só para nós. Que bacana, muito bem. E aí você também teve esse processo, né, de conhecer Jesus, você foi buscando mais, se aprofundando, né? Acredito que também veio o batismo, né, na sequência que você ficou assim tão maravilhada também, né, que você falou, não, agora eu quero ir mergulhar na água mesmo, assim, de uma forma profunda. Sim, sim, batizei, só que o batismo foi antes. Foi antes? Porque assim, a minha irmã, ela cresceu também na mesma situação. Na mesma vibe. Então, ela foi a primeira a se converter de nós. Ela era da igreja quadrangular. E o que aconteceu? Mamãe, ela queria dar fim em mim por um tempo. Ela tinha uns problemas no sistema nervoso e ela tava, né, pra explodir. Então, ela falou assim, vou te internar. Aí tentou me internar no colégio interno, não conseguiu. Então, ela conversou com a minha irmã não, traz pra cá. Eu passei 1 ano com a minha irmã. E nesse 1 ano, a minha irmã disse assim, olha, você já está numa boa idade, você já está entendendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou te batizar antes que a mamãe leve você para algum lugar, faça alguma coisa estranha, né? Fazer cabeça, consagrar alguma coisa, né? Então, e assim, foi a primeira experiência com o Espírito Santo. Nossa, que legal. A sua própria irmã te batizou? Ela me levou ela te levou para batizar. Sim, na quadrangular. Eu comecei a frequentar com ela, nesse 1 ano eu frequentava com ela quadrangular. Quando teve o primeiro batismo, ela me inscreveu e eu participei. Foi a primeira experiência com o Espírito Santo. Eu senti a presença dele, ele caminhando lado a lado comigo e me dava uma felicidade que, olha, gente, se me der 1 milhão agora, eu não sinto a mesma felicidade, não dá pra comparar. Não tem como explicar, né? É só quem sente, quem vive essa experiência que realmente é sobrenatural. Sim. A gente fala de presença de Deus, de como ele é real, mas como tem pessoas que ainda não tiveram essa experiência, a pessoa olha para você e fala assim, como assim? Jesus, você está sentindo Jesus? Daqui a pouco tá falando que você está vendo Jesus, mas é que é tão real que parece que a gente vê, de tão real que a gente sente a presença, né? Mas tem pessoas que têm experiência com Jesus também. Eu acho que teve pessoas também que eu entrevistei que viram anjos, né? Sim. Então tem uma coisa assim, eu acredito que quando você pede para Deus para ter essas experiências, né? Claro que na medida do possível Deus vai fazer você experimentar disso também. Sim. Experiência com anjos é uma coisa que eu sinto presenças, muitas presenças. E certo dia eu orei, jejuei, estava uma consagração feroz. Eu falei, cansei de ver demônios, agora eu quero ver anjos, Senhor. Então eu vou me consagrar para ver. Então uma pessoa pegou e falou assim para mim, olha, eu tive um sonho com você essa noite. Como nós somos da linhagem indígena, o sonho é muito importante, você não tem noção. Então eu falei assim, como é que foi esse sonho? Eu falei, nossa, interessante, teve um sonho comigo, veio um negócio bom aí. E a pessoa falou assim, olha, eu vi 3 homens com vestido bem comprido entrando na sua casa. Aí eu falei, na hora, aquilo são os anjos que eu pedi para ver. Me deu uma batição no coração forte. Nossa. E assim, eu sabia que ia ser, não ia passar de 3 dias. Mas o interessante, quando os anjos estavam a uma certa distância da minha casa, eu comecei a sentir a presença. E aquilo me deu um desespero tão grande. Eu falei, Senhor, não tô pronta ainda, eu vou dormir que eu não quero mais ser. Eu pedi, mas eu não sabia que ia ser tão rápido assim. Eu sei que ia ser tão impactante. Era uma presença tão... Eles não estavam ainda nem no quarteirão da casa, mas a presença... A unção que estava vindo com eles já estava me impactando. E isso me deu um temor muito grande. Nossa, isso é um testemunho tremendo, gente. Às vezes a gente pede coisas para Deus, mas a gente tem que pensar antes de pedir, porque Deus leva a sério. Você falou tudo. Não é? E o saber pedir, minha mãe sempre disse, é importante. Sim. Importante, mas foi uma experiência, eu sinto mais a presença. Como eu ainda tenho muito temor nesse sentido, então...
Eu acredito que Deus também respeita. Vai que tem um piripaque do coração antes da hora. Então, peraí, vamos mais suave. Vai com calma. Ele sabe até onde pode ir, né? Pode conduzir. Eu vejo em sonhos. Em sonhos eu já vi muitos anjos. Que legal. Nossa, Sim. deve ser incrível. Eu vou pensar no que eu vou pedir aqui para Deus, porque às vezes tem umas experiências assim, a gente fica até meio assim, né? Cismada, mas deve ser tremendo, né? Sonhos foi bem aceitável. Posso contar? Vou contar. Pode, fica à vontade. Eu estava preparando uma palavra para pregar e o Senhor me deu uma visão. Era já alta de madrugada, lá para umas 3 horas da manhã, e eu apareci numa sala, mas tinham muitos anjos, muitos mesmo, não deu para contar. Nossa. Não deu para contar. E uma trombeta soou aqui, desse lado. Eu estava em pé, a trombeta soou. Quando a trombeta soou, eu assustei e saí do sonho. E eu comecei a acordar. Não, mas o Senhor fez de novo, me levou de novo na mesma sala, com a mesma cena, porque eu tinha que ver aquilo. E a trombeta soou de novo. Soou de novo. Aí vieram essas catástrofes todas que estão vindo agora. Foi tipo, eu abri as porteiras, agora... Deus te usando mesmo, né, para interpretar isso, para você ter esse entendimento, até para transmitir também para as pessoas. Porque muita gente não acredita que nós estamos num tempo que nós temos que buscar mais e com profundidade, né? Não é mais tempo da gente perder. Nós não temos mais tempo para nos desviarmos do Senhor. Nós temos que ser assertivos nessa busca. Porque o que ele quis mostrar ali, realmente, olha, o meu exército está pronto. Exato. A trombeta a qualquer momento vai soar. Para quem entende, já sabe que não é tempo de brincadeira. Vai acontecer. As dores de parto estão acontecendo. Estão sendo mais intensas. E então, é muito visível, né? É muito claro isso. Nossa. É que tem gente que não é só o aquecimento global, né? Tem gente que é só a natureza, é só porque o homem fez coisa errada. Não. A palavra de Deus diz que ele vai voltar. Então, tá próximo, né? Sim, ele tem falado isso de várias formas, através da natureza, através da política, através das condições financeiras, através do amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem se esfriado. Sim. Olha as coisas que têm acontecido, os noticiários. Então, e pessoas que não têm experiência com Deus falam, não, realmente nós estamos chegando ao fim do mundo, ao fim dos tempos. Eles falam do jeito deles, né? É um despertar. Então, isso vai acontecer, não sabemos qual o tempo, mas temos que estar preparados. Porque Jesus pode vir pra gente a qualquer momento. Isso, mesmo acreditando ou não, a palavra vai se cumprir. Sim, exatamente. Amém, que legal. Eu queria que você falasse também, você falou, né, de pregação, que você estava preparando uma pregação e tal. Eu queria que você falasse um pouco desse ministério também que você tem, que você construiu, como foi o start, assim, agora... Eu sou vaso do Senhor, que você prega, você louva, você também estava no Ministério Infantil, você vem fazendo várias coisas assim para o Reino de Deus. Eu queria saber assim, como está sendo para você e por onde você passou assim para fazer a obra. Sim, então, quando eu tive uma experiência de quase morte, né? Eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, foi uma experiência física, não foi só sentir presença. Eu senti ele dentro de mim e ele me deu muita alegria e ele empurrava as minhas vértebras. Quer dizer, eu estava para morrer na UTI e ele empurrava as minhas vértebras. Eu sentia fisicamente aquilo. E os médicos falando, não, vamos cortar, vai, não para. E traz máquina, não sei o que, enfim. Aquela experiência, aconteceu um despertar dentro de mim. Não pode ficar só pra mim isso. Esse foi do acidente que você sofreu. Aí você pincela, então, porque essa é uma pergunta também que eu ia fazer, mas como veio antes, né? Então, você fala sobre o acidente antes, no seu milagre, aí depois a gente vai pro ministério. Tá bom. Boa. Então, esse acidente, eu fui atropelada e eu não senti estourar nada, o baço estourou, mas é uma coisa normal, quando se sofre acidente, o baço é muito fino, muito frágil e isso acontece com várias pessoas. Mas eu sobrevivi. Eu estava indo para aquela igrejinha que eu falei. Estava fazendo uma campanha lá. Eu falei assim, eu vou terminar essa campanha. Porque eu tinha ficado desempregado. Falei, eu vou fazer essa campanha e o Senhor vai abrir uma porta para mim. E eu estava fazendo a campanha. Essa foi uma forma, vamos dizer assim, do mal querer me roubar a bênção. Então, eu estava fazendo as entrevistas. Eu tinha uma entrevista marcada na empresa que eu queria trabalhar. E era... praticamente certo, porque eu tinha sido indicada, eu tinha o perfil para a vaga e eu sofri esse acidente indo para lá.
Então foi muito difícil. Eu já tinha um filho, ele era pequeno, a minha irmã morava longe, minha mãe tinha acabado de ir para Belém, assim, foi um caos total. E o Espírito Santo, ele se fez presente de uma forma que não dá para esquecer. Então, não tem como eu participar de uma experiência dessa e guardar isso só para mim. E saber que Deus me amou tanto e Ele me livrou de um lugar tão ruim, porque se eu morresse ali, eu não estava pronta. Eu não estava... O meu nome não estava escrito no livro da vida para eu poder subir. Eu estava buscando esse relacionamento com Deus, mas ainda nós não tínhamos tanta intimidade assim, para eu poder ter essa certeza. E a vida que eu vivia também não era uma vida que glorificava ao Senhor. Eu não era um exemplo para ninguém. Então, nesse momento, quando eu tive essa oportunidade, quando eu voltei, quando eu consegui ir novamente para aquela igrejinha, e o meu relacionamento começou a ser mais intenso, eu falei, não posso viver mais sem esse Deus. Então eu não podia andar, desligava, o corpo desligava, mas eu sentia a presença de Deus em todo momento. Foi uma experiência longa. E ele me acordava, o baço me desligava, porque eu precisava recuperar. Então o médico não deu remédio, não deu nada. Ele falou, você é muito jovem, não precisa de remédio, você vai recuperar. Eu sentia que o corpo ia desligar, então eu tinha que deitar correndo e dormir, senão pagava mesmo. Mas o Espírito Santo me acordava de madrugada, e na hora do culto do R.R. Soares de madrugada, eu assisti o culto inteirinho e ele usava o R.R. Soares para falar comigo pela televisão, porque eu não podia ir, mas ele vinha. Então todo o trabalho feito em prol da obra, em prol do reino é importante. Esse trabalho que você faz aqui, ele é importante. Porque você está buscando despertar pessoas para o reino. De alguma forma. Então é importante. Você é importante para o reino. Deus olha isso com bons olhos. Então continua. Amei, amei. Ai, eu vou me emocionar, sim. Que legal. E aí, mesmo no hospital, você tendo ali, né, esse processo de recuperação, você já tinha entendimento que Deus era real e você confirmou quando você sentiu também a presença dele. Sim. Ali. Sim, essa questão sobrenatural. Eu entendo por que as pessoas buscam sobrenatural. Porque é uma experiência que o dinheiro não compra. Eu não posso dar para você, você não pode dar para mim. Uma bebida não vai me proporcionar. Um cigarro, uma droga. Nada do mundo vai proporcionar uma experiência sobrenatural. Então nós temos sim essa necessidade de buscar o sobrenatural. Então as pessoas que vão para vários lugares, elas estão buscando essa experiência. Mas o encontro com Deus, esse não tem nem comparação. Não tem comparação. Seja com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, sejam com anjos, não tem comparação. Porque os anjos, eles vêm ministrar, eles vêm te entregar também. E eles também falam. Eles têm voz, eles falam, eles se comunicam. É importante essa busca, esse estreitamento, porque a experiência está à disposição de todos. Exatamente. E são experiências únicas. E são as suas ou são as minhas? Nós compartilhamos, mas aquilo é o que vai fortalecer para épocas difíceis, para épocas quando nós pensamos em entregar tudo. Não, vou desistir, vou largar, vou sair, não deu certo, não quero mais. Né? E agora? Então, essas experiências fortes, elas nos mantêm firmes na rocha. E quando a gente vê que realmente foi a mão de Deus, porque se não fosse, teria acontecido o pior. É uma coisa impressionante como Deus, ele deixa cravado que foi porque ele quis estar ali e livrar. Isso que eu achei incrível também. E algo que você trouxe que eu achei muito bacana foi você falar que você estava na igreja, só que ainda não estava preparada para o pior e talvez você não subiria. Então, muitas pessoas estão na igreja, mas não estão em Deus. Então, se Jesus voltar agora, infelizmente, muitas pessoas ficariam. Porque elas só estão frequentando uma igreja, mas elas não tiveram aquela transformação genuína que realmente a palavra pede. Sim. Você está falando uma coisa muito importante. Porque esse relacionamento com Deus é necessário cada vez se aprofundar, buscar mais, porque é um relacionamento e é o que Ele quer. Então, vamos colocar assim, nós temos amigos, nossa, eles moram aqui, mas faz 3 anos que eu não vejo esse amigo.
Mas eu tenho amigos que eu ligo, eu falo com eles no WhatsApp todo dia, eu ligo, eu mando áudio, eu telefono, vem aqui em casa, eu vou aí, vamos pro culto, vamos pra festa, vamos pro restaurante. São mais chegados. E o Senhor quer essa intimidade, Ele quer a intimidade de ser um amigo mais chegado. Ele quer fazer parte da sua agenda, do seu dia. Ele quer que você dê bom dia para Ele. Eu dou bom dia quando eu acordo. Sim. Por que não? A gente dá um bom dia para tanta gente. Exato. Manda tanto emoji. É tão gostoso, né? Você recebe uns negócios, mensaginha tão bonitinho. O Senhor quer também. Ele quer essa aproximação. Ele anseia por isso. Gente, em Gênesis ele vinha todos os dias ao entardecer. Exato. Ele parou por causa da queda. A queda que nos contamina até hoje. Então, o que acontece? Ele anseia por isso. Ele tem saudades de você. Amém. Que deixou de buscar a presença do Senhor. Que se afastou por algum motivo. Ele tem saudades. Não demora, não. Corre. Corre. É o nosso passo para que ele venha e dê o abraço. Amém. Quanto mais a gente se aprofunda, mais o Senhor vem. Como que a gente se aprofunda? Começa orando. Ah, eu não consigo orar, estou com uma dificuldade. Você gosta de louvar? Gosto. Louva. Ah, não consigo louvar. Você consegue ler? Consigo. Então começa a ler. O Espírito Santo fala conosco através da palavra. Exato. Eu não tinha que me respondesse as perguntas. Eu não tinha. Eu falei, Senhor, existe reencarnação? Eu quero saber. Fala comigo. Eu não tenho quem me explique. Existe reencarnação? E o Espírito Santo respondeu para mim dentro da Bíblia. Ele falou claramente na minha mente. Não existe encarnação. Daqui nós vamos para onde nós temos que ir. Tem um lugar reservado. Vamos preparar o melhor lugar. Sim. Então, muitas perguntas eu fiz e faço até hoje. E o Senhor me responde dentro da palavra. Você pega e vai lendo. Começa a ler. Você não tem uma direção de onde ler? Abre e começa a ler. Fica tranquilo. Não entendi. Senhor Espírito Santo, eu estou aqui. Me ajuda a ter entendimento da sua palavra. Papai deu 2 testamentos para nós. O Senhor Jesus selou. E eles querem que nós alcancemos o que está escondido aqui. Tem tesouros escondidos nessa palavra. Para causar transformação na nossa alma, nós sermos curados, nós sermos alcançados, termos um lugar reservado no reino. O reino não é só para mim, não é só para você. O reino é para todos que estão aí. E o Senhor tem essa oportunidade para nós. Então, vai como você consegue. Se é louvor, não consigo louvar, mas eu gostaria. Então, põe no louvor para você ouvir. Põe aquele que você gosta, aquele que te chama, aquele que te impacta, aquele que fala com você no seu coração nesse momento. Não importa o louvor, põe lá. Porque é você e Deus. É a forma de você abrir uma porta dentro do seu coração e ele poder entrar. Ele usa várias pessoas para falar com a gente. Você não consegue o louvor? Tem tantos canais com pregações hoje. Lava a louça e vai ouvir na pregação. No YouTube tem, na televisão tem, no rádio tem. Deus disse que no fim dos tempos a ciência se multiplicaria. A ciência tem se multiplicado. Olha que programa maravilhoso na internet hoje. Seria tão caro numa TV aberta. E nós temos, olha aqui, acesso. E que delícia, podemos ouvir de novo. Assiste de novo. Que legal, muito bem, porque realmente o acesso é livre, só que as pessoas não procuram saber, não procuram buscar, e isso é bacana, né? Você já deixou uma mini pregação aqui, né? Porque, ó, que maravilhoso. E aí também foi do start que você, né? Você prega, você louva, e Deus começou a usar você também para isso. E essa importância de servir o reino de Deus, consequentemente, né, servindo as pessoas, deve ser tremendo também, né? Você deve sentir o coração cheio de alegria. Nossa, Deus está me usando. E que honra, que privilégio. É um privilégio. Quando eu fui alcançada e impactada através do Senhor Espírito Santo, eu falei, eis-me aqui. Porque tem uma palavra que diz assim, a quem enviarei? Que fala, a quem enviarei se não tem quem pregue? E ele responde, eis-me aqui. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para o que o Senhor quiser.
Onde o Senhor chamar, no que precisar. Precisa orar, eu oro. Precisa pregar, eu prego. Precisa cuidar de criança, eu cuido. Precisa ligar para alguém, fazer uma oração? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu estou aí à disposição do reino. E o Senhor tem trabalhado, eu tenho desenvolvido várias fases, né? Quando eu fiz Ministério Infantil, que eu fiz Ministério Infantil desde sempre. Então, no Ministério Infantil, que é um ministério que você fica escondido, você não está à mostra para ninguém. Você está atrás do cenário. Eu aprendi tudo, porque eu precisava ensinar as crianças a louvar. Precisava ensinar a orar. Precisava ensinar o valor do dízimo. O valor da palavra. Contar testemunho. Eu fazia todas essas coisas com as crianças. E faço. É que agora o Senhor pediu um tempo. E faço essas coisas. Ali o Senhor estava forjando uma identidade em mim. Porque eu disse, eis-me aqui. Envia-me a mim. Então, até hoje, o Senhor trabalha. Então, eu estou à disposição do reino. Ah, precisa. Então, é de tal coisa que eu preciso. Então, de tal coisa, de tal forma que eu vou servir. Não que o Senhor não vai usar cada pessoa de uma forma específica. Tem pessoas que são excelentes na palavra. Elas são específicas. Elas têm tempo para estudar, mergulhar. E elas são específicas. Meu ministério é só palavra. Amém. Deus vai usar poderosamente só na palavra. Ah, meu negócio é louvar. Louva, passarinho. Então, Deus vai usar poderosamente no louvor. Vai curar, vai libertar. Vai trazer a palavra através do louvor. Tem pessoas que amam orar. Orar é maravilhoso. É um intercessor. Então, o Senhor vai usar através da intercessão. Vai interceder por muitos. Vai interceder por lugares, por pessoas, por situações, até que nós não estamos inseridos, mas o Senhor usa. A situação do Rio Grande do Sul, você pensa, tem gente de outros lugares do mundo intercedendo por esse povo. Então, nós estamos em todo o globo terrestre. As pessoas, elas agora, com a internet, com realmente a tecnologia expandindo, não tem mais território. As fronteiras foram abertas, foram escancaradas. Então, hoje, eu não vejo a pessoa lá, mas aconteceu algo e eu posso orar, eu posso interferir no mundo espiritual. Então, a pessoa que cuida da porta, todos são importantes. Sim. Isso. Todos têm valor no reino. Aqui nós não estamos orando, mas tem valor, tem peso, porque pessoas vão ouvir tudo que você faz aqui e tudo vai passar para frente. Compartilha o link, vai para uma pessoa que está precisando. Ah, eu precisava tanto ouvir essa palavra. Amém. E compartilha o link em outro país. Nossa, veio do Brasil uma mensagem, gente. Aí a pessoa chora. O alcance é muito grande com a internet, né? E muitas pessoas, infelizmente, usam para o mal, mas tem pessoas que usam para glorificar a Deus, para levar a mensagem, a palavra, àquelas pessoas que precisam realmente de um conforto no coração. Então, é muito bacana tudo que a gente faz, que a gente às vezes pensa, mas é muito pequeno o que eu tenho para compartilhar, ou é muito simples, eu acho que isso não vai alcançar vidas. Mas o que você tem na mão não é pouco, né? Deus vai fazer chegar nas pessoas certas. Sim. Sim, uma abertura como essa é fantástica. Você pode contar suas experiências, você pode alcançar pessoas. Tem gente que vai assistir que eu nem sei quem é. Isso. Então, tem pessoas que veem os seus programas, não sabem. Você nunca vai vê-las pessoalmente, mas um dia lá, na hora do galardão, nós vamos ver. Sim. A gente nunca também vai ter a dimensão do alcance que a gente também está tendo, né? Eu não sei quantas vidas eu estou alcançando, mas eu sei que eu estou alcançando. Sim. Então isso é bacana, né? E Deus vai trazer a revelação depois só. Primeiro Ele coloca aqui para a gente usar mesmo. É muito forte isso daí. Teve bacana. um pastor que falou para mim assim, meu ministério é só essas pessoas. Eu falei, seu ministério não é aqui dentro das paredes, seu ministério é fora das paredes. E ele não acreditou em mim, né? Aí o Senhor falou com ele. Para confirmar. Que o ministério dele não era dentro das paredes, que era para ele continuar, que o ministério dele era fora das paredes, era através da WhatsApp, da internet, que era para ele continuar as pregações. Você vê? Então, continua. Nós temos que continuar. Enquanto o Senhor não vier, nossa parte é prosseguirmos, falarmos do reino, fortalecermos outras pessoas, dar o ombro para chorar, faz parte. Sim. Um carregar o fardo junto com o outro, nós nos ajudarmos.
Exatamente. E você falou também de vidas, né, de cuidar de pessoas, porque tem pessoas que gostam de fazer no mais confortável. Eu vou só fazer o podcast aqui que tá mais, né, tá mais suave para mim, mas poucas pessoas gostam de cuidar de pessoas. E eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, como você lida com isso. Porque às vezes é difícil você atender uma ligação de madrugada, você ter um contato com alguém que está assim passando por um momento difícil, problemático, e você ajudar essa pessoa, você ser, né, o abraço de Deus para elas. Queria que você falasse sobre isso também. Cuidar de vidas é espinhoso, vou falar para você. Não é algo tranquilo, porque é como você abrir um baú, você não sabe o que tem lá dentro. Às vezes, no meio das pérolas, tem espinhos, tem coisas trancadas, amarradas, escondidas. É um baú, para ilustrar. E ali não tem como fazer esse trabalho sem o Espírito Santo, não tem. Não tem como fazer esse trabalho sem consagração, sem oração, sem jejum, sem saber da palavra. Não tem como fazer esse trabalho sem chamar Deus para aquele momento. Então, são várias experiências. Pode ser uma criança que o Senhor coloca no caminho, uma criança que está passando por situações e assim, a criança vem e fala com você porque confia em você. Então, você sabe que você vai ter o alcance da oração. Ela confiou em você. Tem coisas que você não pode falar. Vai ficar para você. Tem coisas que não vai dar nem para falar para a mãe, porque vai precisar ficar com você. Você foi o ponto de confiança. E a criança veio porque ela não conseguiu confiar em ninguém na casa, na escola, ao redor. Mas você faz o trabalho e ela sentiu aquele pouso seguro. Então, ela falou, é aqui. E ali a gente começa a trabalhar numa vida. O adulto, você, às vezes, também não tem como chamar outra pessoa, porque as coisas às vezes, são muito íntimas, são feridas que precisam ser tratadas, são marcas profundas, muitas coisas ficaram esquecidas, tem coisas que nós apagamos com o passar dos anos. É como se fosse uma cicatriz, a gente apaga para a gente não ficar vivendo aquilo. E muitas pessoas vão assim para a igreja e não encontram quem as ajude. Porque o culto é para aquele monte de gente. Você não tem como pegar cada um pelas mãos e carregar. Então, o Senhor traz as pessoas. Eu falei para o Senhor, ou o Senhor me leva até elas, ou o Senhor traz elas a mim. O Senhor faz como for melhor, como o Senhor quiser. Então, tem pessoas que o Senhor me leva até elas, tem pessoas que o Senhor traz elas até mim. E é isso que você disse, não tem hora. Você vai fazer, vamos fazer uma campanha de 3 dias. Jejum, oração, palavra, vamos orar. Quando você vê, vamos para 7, não deu. E 7 não acabou o assunto, vamos para 14. 14 não acabou o assunto, vamos para 21. Gente, porque você não sabe o que você está cavucando naquele baú de tesouros. Tem coisas que nós precisamos tirar. Exato. Tem manchas, tem todo tipo de coisa. Situações que foram passadas na infância, situações que foram passadas na adolescência, ressentimento, o que é ódio, é dor. Tem coisas que eu não posso nem falar. Sim. Entende? Você é um sacerdote. Você é um sacerdote na casa do Senhor. Você ouve, mas é uma boca só. Então você só pode ouvir, mas não pode sair por aí falando. Porque senão você não é digno do sacerdócio que o Senhor confiou para você. Sim. Então o Senhor não vai te entregar mais tesouros para você cuidar. Exatamente. E esses tesouros que o Senhor traz serão nossos galardões lá. Nós não sabemos onde nós estamos mexendo, o que nós estamos alcançando. E outra, é uma extensão do seu ministério. Você vai fazer por essa pessoa, ela vai ser sarada, vai ser curada, vai ser acompanhada. E lá na frente ela vai conseguir ajudar vidas. Olha só. Que fantástico isso. Não é uma missão fácil, não. Mas a gente tem que estar com o coração disponível para todas as situações também. Sim. Não é só fazer a parte boa, a parte mais fácil, mas sim entender que Deus faria da mesma forma. Então a gente tem que estar disponível a todo tempo e cuidando de qualquer tipo de gente, porque a gente não sabe quem está precisando e quem vai chegar até nós. Já pensou se chega e a gente nega? Fala assim, não, isso daqui é muito difícil, eu vou sair da minha zona de conforto, então eu não quero pegar isso. Deus... dá para outra pessoa. Acontece muito, tá? Né? Pessoas que outras pessoas não querem cuidar, inclusive os pastores.
E o Senhor Jesus não mostra isso. Eu olho sempre para Jesus. O nosso foco é Jesus, é Ele. Na dúvida, olha para Jesus. Então, Jesus cuidou de Maria Madalena. Quem era ela? Jesus cuidou de Pedro. Quem era Pedro? Era eu. Coração de pedra. Jesus cuidou de Pedro. Jesus cuidou de Mateus, cobrador de impostos. Mateus era uma pessoa apedrejada, odiada, mal falada. Tinha dinheiro? Tinha. Mas o que adiantava o dinheiro se ele não tinha paz? Sim. Você gostaria de sair na rua? Olha lá! Lá vem aquele de novo, maldito cobrador de impostos. Então, o Senhor Jesus entrou na vida de cada um deles e cuidou desses tesouros e fez a limpeza no baú. Quando ele foi, ele deixou o baú a ponto de poder ser feita transformação em outras vidas. Eles continuaram e olha onde nós chegamos. Com 12 principais, olha onde nós chegamos. Não eram só 12, foram muitos mais naquela época. Mas 12 eram os principais. Sim. Todos problemáticos com os seus pecados, com as suas, né? E Deus não rejeitou. Inclusive, escolheu eles. Então. E como que nós vamos jogar uma alma fora? Como a gente vai falar, não, Senhor, esse aqui não. Não podemos. Se veio vale até muito. Nós, vamos nos esforçar para fazer essa obra, esse trabalho nessa vida. Sim, amém. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Tem uma tradução que fala assim. Sim. Então, não dá para jogar fora. E outra, nós vamos, vencendo com essa pessoa, nós vamos ganhar uma bagagem espiritual que vai nos fortalecer para subirmos outros degraus e podermos alcançar outras vidas de uma forma mais poderosa, porque a unção vem. Sim. Não é uma coisa só física. A unção vem, cada pessoa que você consegue ajudar, cada pessoa que você consegue libertar de cadeias, cada situação espiritual que você consegue superar, você ganha unção, você ganha fortalecimento. Então, eu fazia tal coisa, eu sei lá, eu mentia, eu bebia, são tantas coisas, né, que nós fazemos. Eu, sei lá, tem pessoas que usam drogas, hoje tem tanta gente usando drogas. A pessoa vence aquilo, ela ganha uma autoridade espiritual sobre aquela questão. Ela se mantém e ela consegue ter uma autoridade espiritual sobre aquela situação. Ela vai conseguir ajudar outras pessoas naquela situação, porque desce a unção. E isso é muito importante. Isso transforma vidas. Você tem o testemunho, mas você precisa sustentar a unção para que o seu testemunho realmente entre na alma da pessoa e faça diferença. Isso é lindo, gente. Que tem pessoas que realmente, né, não querem nem saber. Inclusive, o Wendel, que participou aqui com a gente, sim, ele foi uma das pessoas que a Simone cuidou também, que sim, abraçou. Eu queria até que você falasse, muito obrigada pela presença, tem o esposo sim, da Simone aqui também, sim, minha prima Andréia, que vem todos. E isso é muito bacana, né? E vieram aqui prestigiar a entrevista da Simone, porque é difícil, e quando alguém encontra aquele acolhimento, a gente vê que realmente que Deus preparou aquela pessoa. Sim. Estamos juntos, o Wendel fala que é um filho que eu adotei depois de grande, não precisei trocar a fralda, dar mamar, foi ótimo. Né? Mas é um dos casos espinhosos. A gente ainda de vez em quando faz uns tratamentos juntos, né? Então, mas ele sabe que é um apoio. Ele tem um braço de apoio. Ele não está mais sozinho. Ele andou por vários lugares. Ele procurou ajuda. Sim. E ele não obteve. Então, o Senhor, o Espírito Santo falou com ele. É ela. E ele veio. Exato. E eu não posso jogar fora. De maneira nenhuma eu posso jogar fora. Meu esposo já veio pronto, graças a Deus. Já veio polido, veio lapidado, tá aí pra gente fazer a obra, uma delícia. A gente vai falar sobre isso também, sobre relacionamento. O meu ainda não chegou, mas vai chegar tá aí, Jesus. Opa, agarra a bênção. Mas que bacana. Antes da gente entrar no relacionamento, só pra gente pincelar aqui, você falou do ministério infantil. Sim. E Deus pediu uma pausa. E eu queria falar sobre obediência, porque às vezes as pessoas, elas querem forçar uma situação, até coisas que Deus não pediu para fazer, ela quer fazer. Então, por esse excesso também, a gente acaba errando, por não ser sensível ao Espírito Santo. Então, eu queria que você contasse também como que foi isso para você, porque você falou que fez isso a vida inteira. E quando você ouviu a voz de Deus falando, não é a hora continuar. Como que você recebeu isso e como você tem lidado, né, com essa situação? E também sobre a obediência, o quanto isso é importante
a gente, né, ter. Olha, na questão do Ministério Infantil foi doloroso. Porque eu via as crianças e eu tinha vontade de chorar. Eu via criança em todo lugar, eu tinha vontade de chorar. Foi bem difícil no começo, isso aconteceu ano passado, foi bem difícil. Principalmente que tem crianças que olham para mim e ficam hipnotizadas. Então, eu não sei o que acontece. Eu sei que elas ficam hipnotizadas. E tem mães que ficam até sem jeito às vezes e a criança simplesmente para e fica olhando. E eu queria saber aqui tanto que elas veem. Mas, enfim, é interessante. Foi essa entrega, o senhor falou assim, quando o senhor falou assim, entrega o Ministério Infantil, fala que você não vai fazer mais Ministério Infantil. Eu falei assim, como é que eu vou chegar lá e vou dizer, não posso fazer mais Ministério Infantil porque o senhor está pedindo para entregar? Aí eu falei assim, e agora? Eu vou falar que é temporariamente? Mas antes de eu falar com o senhor, aquilo foi um impacto tão forte que eu falei, é o que eu sei fazer, é o que eu mais faço com perfeição, é o Ministério Infantil. Então, aí o senhor devolveu a palavra, ele falou assim, pode ser que seja temporariamente, pode ser que não. Ficou no ar. Ficou no ar. E eu continuei orando, falando, posso voltar? Posso voltar? Posso voltar? Esses dias ele respondeu, quando é que eu vou poder voltar? Não foi animador. Mas aí ele me consolou de outras formas. Ele trouxe almas adultas e mostrou que é o tempo de eu levar a palavra para pessoas adultas e que todas as experiências, eu vejo que toda a bagagem que eu acumulei no Ministério Infantil, ela está sendo usada agora de uma forma mais ampla. Não estou mais escondida. Não me importa se ficar escondida, mas toda aquela unção, toda aquela estrutura que eu tinha, que eu armazenei, escondidinha lá, ela tem um valor espiritual. E ela está sendo utilizada agora, são as armas, são as ferramentas. E isso é importante, porque os adultos, eu vejo crianças nos adultos agora. E eu via adultos nas crianças. Eu via conversão nas crianças, crianças poderosamente convertidas, levando o reino avante. E agora eu vejo as crianças nos adultos precisando de um colo, precisando de socorro, de ajuda. E muitas vezes não tem o amparo, porque nós precisamos voltar a levar o evangelho do Senhor Jesus. Precisamos voltar a pregar o amor, a salvação, falar de céu e inferno, porque eles existem e são reais. Não dá para contar mais a experiência aqui, porque olha o tempo. Ainda dá para a gente esticar um pouquinho, mas é difícil a gente entregar algo que a gente gosta de fazer. E a gente nunca vai entender o propósito de Deus. Então, às vezes, a gente pode ficar chateada, mas por que Deus? Mas Deus sabe que pode esticar a gente mais. Então, talvez isso seja Deus te esticando também, né? Te tirando ali também daquilo que você sempre fez para elevar, né? E alcançar mais vidas ainda. Não Com essa obediência veio meu esposo. Isso. Então, você disse, é obediência. Então, o preço da obediência. Eu já sabia que ele vinha, porque eu fui buscar minha mãe em Belém do Pará 2 anos atrás. E lá o Senhor usou uma pessoa e disse assim, olha, Deus manda dizer que ele tem uma pessoa separada para você. Eu já não estava mais orando por isso, eu já estava cansada, já estava exausta desse assunto. Falei, não quero saber mais disso, vou fazer a obra e ponto final, que eu ganho mais. Então, quando essa pessoa entregou essa revelação, aquilo veio de encontro, como eu te falei. O Senhor confirmou para mim. E eu falei, existe uma pessoa, então eu vou esperar. E eu comecei a orar da seguinte forma, Senhor, eu não sei se ele vai vir até mim ou eu vou ir até ele, mas o Senhor sabe a melhor oportunidade. E eu fui convidada, eu fui numa vigília por causa do Wendel. O Wendel apareceu. Eu só ia naquela igreja por causa do Wendel. Vai ter uma vigília, você vem que eu vou falar, não sei o que. Eu falei, vou cantar. Eu falei, então tá bom, eu vou. E nessa vigília foi que o meu esposo estava lá, mas nós não nos conhecíamos. E foi aí que começou esse estreitamento. Ele me convidou para fazer a obra, fui fazer a obra com ele, as coisas foram se estreitando, e eu falei, peraí, Senhor, o negócio está ficando muito estreito, estamos fazendo muita obra juntos,
esse negócio tá ficando meio, né? As palavras começaram a ficar mais dóceis. O senhor falou que vai chegar alguém. Que vai chegar alguém. Aí eu falei, você quer orar? Vamos orar? Para saber se é de Deus? Então vieram as confirmações. E a confirmação é interessante, dá tempo ainda 1 minuto. Não, fica à vontade, vamos lá. A confirmação é interessante porque, assim, eu não busco profeta. Eu falo, Senhor, fala comigo. Usa alguém e fala comigo. Então eu falei, Senhor, se ele for de Deus para minha vida, eu quero que o Senhor confirme na história de Ruth. Eu vou chegar em algum lugar ou a pessoa vai falar comigo na história de Ruth, é dentro da história de Ruth. E eu junto isso com Gideão. Gideão fez 3 provas. Nossa. Tem que ser 3 vezes. Aí eu fiz em pensamento, né? Porque tem alguém que escuta, né? Escuta as nossas vozes. Tem. Então, em pensamento eu liguei. A primeira vez, o Senhor usou ele falando da história de Ruth. Nossa. Ele me ligou e falou assim, hoje eu sonhei com você. Eu falei, que interessante, o que você sonhou? Ele lá vai contar. E ele falou, no meio da história, ele falou de Ruth. Eu falei, opa, eu escutei direito? É o primeiro sinal. Primeiro sinal. Falei, não, deve ser coincidência. E ele pegou e me convidou para ir para um culto e ia fazer alguma coisa no culto com ele. Eu fui num culto. Chegamos lá, a pastora estava pregando. De repente, do nada, ela mudou a história. Ela foi para a história de Ruth. Eu falei, opa! Segundo será sinal. Que isso é coincidência? A gente pede, mas a gente fica na dúvida, né? E veio a terceira. Eu conversei com o pastor por telefone e ele disse assim, eu senti do Senhor agora de falar para você a respeito de uma pregação da palavra de Ruth que eu levei e falei tal lugar. Nossa. Eu falei, Deus sabe o porquê você está entregando essa palavra. E depois ele buscou as confirmações dele também, porque é importante o Senhor confirmar para os 2 lados nessa situação, porque é uma situação, a gente espera viver até o fim, né, juntos. Então é importante que o Senhor confirme para os 2 lados. Essa é uma confirmação para não restar dúvidas. Sim. Nossa, gente, que tremendo. Deus, eu também quero umas revelações assim. Opa! A gente ora no final. Que lindo, gente. Não, bacana, porque esse negócio de relacionamento, tem muitas pessoas que estão na igreja, só que não quer obedecer a palavra e nem o tempo de Deus. Né? Então, queima etapas, depois reclama porque não tem um casamento abençoado. E aí vai ter que passar por um processo que não passaria se tivesse feito certo. Deus vai restaurar? Deus restaura, mas você vai sofrer um pouquinho porque você desobedeceu a palavra de Deus. Então, esse procedimento ali de... que tem gente que vai assim, você é crente, você vai orar para Deus confirmar? Tem gente que não entende, fala assim, nossa, mas você vai casar sem fazer test drive? Tem umas paradas assim. Então, o pessoal... pensa assim, não, acho que você tá ficando maluca, não é assim se você não gostar. Sim. Tem um monte de coisa assim nesse sentido. Então é bacana quando a gente encontra casais que realmente eles passam pelo processo juntos, tem a confirmação de Deus e, né, se Deus quiser, vai durar para sempre, porque esse é o intuito da gente casar e ser para sempre, até Jesus voltar. Sim, e não tem por que ter pressa, gente. Exato. É como ele diz, até 90 anos nós estamos aí, então tá bom. Mas que lindo, que Deus continue abençoando essa união. Amém. E que vocês consigam passar, transmitir isso também para outros casais. Sim, eu falo com o Senhor a respeito disso. Porque quando você busca fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor, inclusive a questão do test drive, o pessoal fica todo curioso. Exatamente. As pessoas perguntam, ou falam o que você já fez. Opa, calma, não tem porque ter pressa, tem o tempo do Senhor. E quando a gente respeita, verdadeiramente, a gente procura seguir, né? Então, quando você respeita na questão do relacionamento, um casamento, se você respeita, você vai ter bênção depois. Sim. Então, eu tive bênçãos depois. Tem a recompensa. Eu tive experiência espiritual depois. Então, eu senti a união ser selada. E isso, para mim, foi muito importante. Então, valeu a pena esperar. Não tem por que ter pressa. Se você vai casar e vai viver pro resto da vida, para que ter pressa? Igual meu esposo disse, estamos juntos até 90 anos. Então tá bom, para que ter pressa? Concordo, eu tenho que concordar. Sim, exatamente. Tem gente que tem pressa, aí casa errado, aí separa. Nada contra, porque pode acontecer? Pode, mas às vezes faltou maturidade espiritual e a obediência, né? Então, mas se pular, se não cumprir, vai ter problemas espirituais. Também, Porque nós, no descumprimento da palavra, nós estamos abrindo uma porta, uma janela, uma brechinha para o mal entrar. E depois ele começa a trabalhar antes do casamento e ele vai entrar com a pessoa no casamento. Então não vale a pena. Não vale a pena. É um preço muito alto, desgastante, desnecessário.
melhor fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Por isso que eu estou esperando em Deus, que eu sei que eu vou ter minha recompensa em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Que legal, a gente está quase finalizando, mas eu queria que você falasse também se tem algo para compartilhar das suas expectativas, né, nos próximos anos, com o ministério também, se tem alguma novidade, fique à vontade. Sim, nós estamos num trabalho de missões, né? A intenção é cada vez mais isso fazer parte da nossa vida. O que eu gostaria de deixar para as pessoas é o que o Senhor está queimando no meu coração. O Senhor te espera. O Senhor está esperando você chamar Ele para um relacionamento íntimo e sincero, profundo. Ele não quer mais relacionamento raso com você. Ele está com saudades de ouvir a sua voz. Então vem. Vem porque o Espírito Santo ele está disponível. Ele nos ensina todas as coisas. Fica tranquilo. Ele ensina para nós. Ele vai ensinar para vocês. A sua parte é só dar um passo. É só falar assim, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não sei até como te achar. Mas eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me vê. Eu peço que o Senhor me alcance. Não importa onde você estiver. Não importa o que você faz. O Senhor diz, venha como estás. Então, é você e Deus agora. Você decide. É o seu momento de convidá-lo para fazer parte da sua vida. Amém, amém. Eu ia falar para você deixar uma mensagem abençoada para os telespectadores e você já entregou. Amém. É bom quando a gente já vem assim preparada, né? Fala assim, Deus vai me usar, já está queimando o coração para falar isso, porque realmente tem pessoas que estão muito perdidas ainda. E a gente não tem a dimensão disso, né? E todos os dias pessoas sendo ceifadas, né, pelo inimigo sem conhecer a palavra de Deus. Eu vejo muita necessidade. Para ser sincero, em todos os lugares. Todos os lugares que nós vamos tem pessoas necessitadas de Deus na vida, de ter experiência com o Espírito Santo. E não é difícil ter experiência com Ele, é só você abrir seu coração, só você falar com Deus. É necessário um relacionamento, não tem porquê. Você se tranca num lugar que esteja só você, não tem porquê ter vergonha. Não é como um ser humano, ai que vergonha da Vanessa. Não é como um ser humano. Será que ela vai achar algum defeito? Será que eu tô com batom torto? Então, nós temos esse temor com relação ao ser humano, mas com relação a Deus nós podemos abrir nosso coração. Ele está disposto a nos ouvir, nos ajudar nas nossas dificuldades como seres humanos. Foi Ele que nos fez. Ele acompanhou toda a nossa trajetória. Ele sabe onde houve a queda, Ele sabe onde houve a contaminação, onde houve a corrupção da alma. E Ele quer colocar as coisas no lugar. E o mais interessante de tudo isso, apesar de nós sermos falhos, Ele tem um lugar reservado para nós. Com o nosso nome, aquele lugar é para nós. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Amém, amém. Isso aqui foi para fechar com chave de ouro, hein? Que palavra abençoada. Eu também recebo em nome de Jesus. Amém. Que todo mundo, eu fico sempre assim, ó. Amém. A pessoa tá falando, eu tô pegando. Recebe aí. Que nem na igreja. O pastor começa a falar, recebe a benção. Eu já sou a primeira a levantar a mão, a pegar, ir lá na frente, que tem gente que tem vergonha, né? Fala assim, não é para mim isso, não. Não precisa nem chamar, porque às vezes eu já tô até lá. Isso é maravilhoso. Eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Você entregou muito pra gente, sem dúvidas alcançou muito corações e vai alcançar ainda mais pessoas. Quero agradecer mesmo pela disponibilidade, por estar aqui, por ter compartilhado um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Pode voltar quando quiser também, viu? Obrigada. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Que você continue sendo essa luz por onde você passar, viu? Amém. Amém. Deus te abençoe e abençoe todas as pessoas que nos assistirem, seja onde for. Amém. Um beijo no seu coração. E você que ficou até aqui com a gente na programação, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e siga as nossas páginas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo.